Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar sobre um filme pós-apocalíptico feito em 2011. E muito mais do que um filme pós-apocalíptico, parece muito mais um filme que fala sobre o futuro. O filme de hoje é Contágio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da história. Alô? Solta a vinheta, produção! Bem, gente, o filme de 2011, Contágio, traz um elenco muito conhecido como Matt Damon, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Kate Winslet, um grupo muito grande de estrelas para falar, junto com o diretor Soderbergh, sobre pandemia. O Soderbergh ele teve a ideia de falar sobre pandemia por causa das crises da gripe aviária e da gripe suína. Então, ele resolveu fazer esse filme e fez uma pequena obra de arte. Mas por que esse filme ficou tão bom? Ficou muito bom porque ele foi junto ao CDC americano, ele foi junto a pesquisadores e tentou trazer para o filme uma coisa que é muito comum entre os epidemiologistas. Não é se vai haver uma nova pandemia, e sim quando vai haver uma nova pandemia. Desde que o filme foi posto em 2011, nós já tivemos duas pandemias e estamos passando pela segunda. A Covid-19, a SARS-CoV-2 ou Coronavirus Disease de 2019, ela surgiu de uma forma que já era esperada. Graças ao comércio internacional, ao deslocamento de pessoas pelo mundo, a grande quantidade de pessoas vivendo em grandes cidades, tornam esses locais e esse transporte de pessoas para um lado e para o outro o local perfeito. Muitas pessoas podem falar da tempestade perfeita para o deslocamento da doença. Mas não é sobre a Covid-19 que eu vou falar. Eu vou falar de tudo aquilo que a humanidade já passou para nós chegarmos até hoje. Vou voltar para o século XIV, a peste negra que veio do Oriente através do comércio de especiarias e chegou à Europa, que matou, eu sei que o número é muito discrepante, mas como nós não temos números exatos, se sabe que na Europa e na Ásia a peste negra chegou a matar entre 75 e 200 milhões de pessoas, algo em torno de 20 a 25% da população mundial. Sim, em torno de 1/5 a 1/4 da população mundial morreu de peste negra. E o mundo demorou a se recuperar da praga que foi espalhada na Europa através dos ratos e através da bactéria Yersinia pestis. Agora, o que pouca gente fala é que essa doença se espalhou na Europa através de ratos que vieram nos porões desses navios que chegaram às cidades de Gênova e Veneza, vindas do Oriente, e que não tiveram um grande número do seu inimigo natural. Na época que nós estamos falando há 600, 650 anos atrás, nós estamos falando do quê? Estamos falando de gatos. Só que estamos falando de uma época também de superstição. Quem é que era conhecido por ter gatos em casa? As bruxas. Então, como todo mundo tinha medo de ser acusado injustamente, e isso acontecia muito, de ser um bruxo, o que aconteceu? O número de gatos na cidade e nas cidades europeias diminuiu demais. E como a higiene também não era dos fatores principais
das cidades, ratos viviam tranquilamente na casa das pessoas. Então, as pulgas que picavam os ratos, que eram os vetores da bactéria, picavam também os humanos. E os humanos ficaram doentes por causa disso. Existem imagens, e a produção está colocando aqui, de pessoas com máscaras que pareciam aves de rapina, e muita gente achava aquelas imagens absurdas. Eu gostaria de lembrar que aquele bico não era um bico de enfeite. Ali estava cheio de ervas aromáticas para filtrar o ar que esses homens respiravam, porque na época se acreditava que a doença vinha através do ar. E é o interessante de saber que no século XIV, na peste negra, eles também usavam máscaras como nós temos e não podemos deixar usar, mesmo vacinados, ainda hoje. E isso foi há 600 anos atrás. Existe uma outra doença que levou a uma outra pandemia, matando vários nobres europeus durante mais de 3.000 anos, que é a varíola. A varíola foi a primeira doença em que o homem resolveu se juntar e acabar, erradicar a doença do mundo. Uma grande vacinação em massa começou ao longo de quase todo o século XX. E a varíola foi erradicada da humanidade na década de 80. Então, nós temos que olhar que vacinação funciona, sim. Agora, nós também não somos ingênuos. O CDC nos Estados Unidos e a sua contraparte na antiga União Soviética, atual Rússia, possuem salvos dentro de locais específicos e controlados a doença no seu estado puro. Para que, Bertia? Simples. Se a doença aparece de novo, nós temos a cepa original para criar mais vacina e voltar a imunizar a humanidade toda. Vejam, já estamos falando de Idade Média, estamos falando de uma doença que se espalhou pelo mundo todo ao longo de 3.000 anos e que, graças a atitudes e a força de vontade de todos os países do mundo, nós vacinamos a humanidade e acabamos com uma doença. Existe uma outra doença que também é causada por uma bactéria, só que essa se transmite pela água contaminada, que é a cólera. A cólera, ela ainda existe, ainda persiste, e uma das últimas epidemias de cólera surgiu em 2017. A cólera, ela matou mais de 40.000 pessoas na última epidemia. Então vejam, a convivência do ser humano com epidemias não é uma coisa nova. Nós perdemos milhões de vidas para doenças que se espalham através do mundo e muitas vezes nós não conseguimos controlá-las. A última que nós vamos tratar aqui é a famosa gripe espanhola. Ela era uma cepa da H1N1 que tem o nome de espanhola, mas que começou no Fort Riley, nos Estados Unidos, em 1918. Um soldado ficou gravemente enfermo por causa de uma gripe desconhecida. Algumas semanas depois, mais de 1.500 soldados norte-americanos ficaram doentes, e isso está anotado, isso está escrito, isso está documentado. Só que muitos desses soldados foram para a Europa. E na Europa a doença se disseminou.
Em 1920, a doença veio através de um navio e chegou ao Brasil, matando o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, morreu de H1N1, de gripe espanhola. Agora, por que que uma doença que surge nos Estados Unidos vai para a Europa, vem para o Brasil, fica conhecida como gripe espanhola? Sabem por quê, meus amigos? Desinformação. Os norte-americanos não queriam falar que eles tinham uma doença que debilitava a população como um todo. Quando foi para a Europa, nós estávamos numa Europa de Primeira Guerra Mundial, onde os países envolvidos não queriam fazer alarde sobre uma doença que matava seus soldados e a sua população. O país nessa hora que era neutro era a Espanha. Então, como a Espanha fazia circular a informação de que havia uma doença, uma gripe que matava a sua população, essa gripe que ficou circulando pela Europa, pelos Estados Unidos, pelas Américas, ficou conhecida como gripe espanhola e é chamada de gripe espanhola até hoje. Vejam, nem sempre por ser chamado de um lugar, como a gripe espanhola, ela é realmente de lá. Necessita-se de pesquisa para saber de onde cada uma dessas doenças é originária. Então, querem se informar mais sobre vacinação, sobre disseminação, sobre o próprio trabalho dos pesquisadores? O filme Contágio, de 2011, é uma pequena obra de arte. Eu aconselho a todos vocês procurarem e verem o filme. Um grande abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.